Provavelmente você já tomou alguma decisão aí na sua vida que você literalmente não pensou muito para tomar, não foi? Seja para comprar alguma coisa ou até, quem sabe, para aceitar um convite. Bom, não importa. A questão é que a chance de terem usado um gatilho mental com você é muito grande. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas o que são os gatilhos mentais, como e por que eles funcionam. Inclusive eu vou provar aqui que eles funcionam já aplicando em você um desses gatilhos e pode ser que você nem perceba, mas eu só vou contar qual foi lá no final do vídeo. Bom, mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, já sabe, clica aqui no botãozinho para se inscrever, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo, porque com certeza vai ajudar muito aqui o nosso canal. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo justamente porque ainda não tinha um vídeo que explicasse assim, direto ao ponto, o que é essa parada tão falada de gatilho mental, principalmente por quem trabalha ou quem usa o marketing digital para vender alguma coisa. Então vamos lá, aqui não vai ter jeito não, eu vou ter que entrar um pouquinho na psicologia humana para poder explicar melhor o que é isso, mas pode ficar tranquilo que vai ser de um jeito bem simples de entender. Gente, os gatilhos mentais são nada menos que disparadores de ações subconscientes. E é por isso que chama gatilho. E o que um gatilho faz? Ele dispara alguma coisa. Na verdade, aqui no Brasil é que a gente chama de gatilho mental. Só que lá fora eles são mais conhecidos como gatilhos psicológicos. E um dos maiores responsáveis por propagar esse conceito foi o professor de psicologia Robert Cialdini, o escritor do best-seller As Armas da Persuasão. Logo depois, quem adotou essa teoria como ferramenta de trabalho e ajudou muito a difundir foi o americano Jeff Walker, o criador da Launching Formula, ou fórmula de lançamento. Agora que os méritos sejam creditados aqui, porque aqui no Brasil, um dos maiores responsáveis por popularizar os gatilhos mentais de um jeito, inclusive, nunca visto, foi um dos maiores especialistas de marketing digital do Brasil, que é o Érico Rocha. Opa, aqui é o Érico. Foi ele que trouxe, inclusive, a fórmula de lançamento para cá, para o Brasil. E antes de falar quais são, ou pelo menos alguns desses gatilhos mentais, vamos entender como e por que esses disparadores funcionam aqui na nossa cabeça. O psicólogo israelense Daniel Kahneman, que foi inclusive ganhador do prêmio Nobel, viu galera? Inclusive ele ensina um conceito muito legal, que ele mostra lá no livro dele, O Rápido e Devagar, que o nosso cérebro, ele age basicamente de duas formas distintas, né? Justamente para poupar energia. O neocórtex, que é a nossa mente consciente, ela é responsável por tomar decisões mais racionais, ou seja, aquela que você precisa parar, pensar, analisar e só depois agir. E o nosso sistema límbico, ou seja, a nossa mente subconsciente, ela já é responsável pelas emoções e alguns comportamentos automáticos que servem justamente para poupar energia na sua cabeça. E é justamente aqui que os gatilhos mentais são disparados. Pode ser que você já deve ter ouvido aquela frase, né? Que a gente compra pela emoção e justifica pela razão. Então, a maioria dos processos de compra, normalmente, eles são realizados pela nossa mente subconsciente. E os gatilhos mentais só funcionam porque eles são disparadores automáticos de ações, muitas vezes sem a gente precisar pensar. É tipo um monte de aplicativo que já vem instalado de fábrica aqui na nossa cabeça. E a gente não consegue desinstalar porque faz parte já da nossa natureza lá desde a época das cavernas. Capitão Caverna! Vou dar um exemplo. O gatilho mental da reciprocidade. Quando alguém te faz um favor, ou então te dá algum presente, a tendência é que você meio que sinta assim em débito com essa pessoa. E na primeira oportunidade que você tiver, você vai querer fazer o quê? Retribuir, ou seja, ser recíproco. E o legal é que mesmo você já conhecendo todos os gatilhos mentais, você não está imune de ser afetado por eles. Justamente como eu disse, porque é uma ferramenta que já está instalada aqui na nossa mente e toda vez que um gatilho mental for disparado na nossa cabeça, a gente vai tender a agir. Na verdade, você vai precisar fazer uma força tremenda para não tomar uma ação. Logicamente que é uma parada assim definitivamente natural do ser humano. Então agora vamos dar alguns exemplos aqui de gatilhos mentais. E você pode usar facilmente, principalmente se você vende alguma coisa. Mas antes eu preciso dar um alerta aqui. Gente, vale lembrar que os gatilhos mentais, quando você usa ele de forma consciente, ou seja, de forma pensada, planejada,
eles precisam ser usados com muita ética e integridade, tá? Por favor, caso contrário, você não vai ter um futuro muito legal não, porque mentira tem perna curta. Eu separei aqui 7 gatilhos mentais que com certeza vai ajudar muito você vender de um jeito bem mais fácil, inclusive. E o primeiro deles é o gatilho mental da autoridade. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, brincadeira. Você já reparou como as pessoas elas tendem a respeitar um policial fardado? Sim, eles infernizam a sociedade e eu infernizo eles. Ou então um médico, né, de jaleco branco com estetoscópio assim no pescoço. É como se fosse uma força meio que sobrenatural que faz com que você respeite ou até confie em algumas pessoas. Então, o gatilho mental aqui da autoridade também pode ser usado por pessoas que possuem uma certa notoriedade em algum segmento e as pessoas elas tendem a ouvir e aceitar de forma bem mais fácil quem é um expert em algum assunto. Por exemplo, quem você ia preferir ouvir um conselho sobre inovação e tecnologia? O Michel Teló ou o Bill Gates? Tá bom, o Michel Teló pode até ser autoridade aí no nicho de música sertaneja. Nossa, assim você me mata. Mas com certeza absoluta, o Bill Gates não ia precisar fazer esforço nenhum para te convencer sobre qualquer coisa de tecnologias. Por quê? Porque ele é o cara, entendeu? Então, quando você se torna um especialista e vira referência aí na sua área, independente de qual seja, viu, gente? Tudo fica mais fácil. Por quê? Porque o gatilho mental, ele sempre vai disparar na cabeça de quem já te conhece, de quem já confia em você. O segundo gatilho mental que eu quero trazer é o da prova social. Vamos lá. Quando você está numa estrada, por exemplo, daí você vê 2 restaurantes, um do lado do outro. Aí um está completamente vazio e o outro está cheio de gente. O que provavelmente a maioria das pessoas elas vão pensar? Se aquele ali está cheio, deve ser porque é bom. Ou seja, é quando outras pessoas estão demonstrando que o seu produto ou seu serviço vale a pena. O restaurante vazio podia até ter uma placa escrita assim, ó, o melhor almoço da região. Mas você entende que a atitude das pessoas não está dizendo isso? Uma outra coisa que também funciona como prova social é quando alguém dá um depoimento atestando a qualidade daquilo que você faz ou daquilo que você vende. Então a dica aqui é a seguinte, busca sempre gravar testemunho dos seus clientes contando como que foi a experiência deles com você. As pessoas adoram confiar mais em quem tem muita prova social. O terceiro gatilho mental que eu quero trazer aqui é o gatilho mental da história. Senta que lá vem a história. Desde que o mundo é mundo e as pessoas vivem em sociedade, todo mundo presta atenção numa boa história. E quando você usa a história para poder ilustrar ou então para demonstrar alguma coisa, você passa a conversar diretamente com o subconsciente do seu interlocutor. Então, sempre que for possível, busca sim inserir uma história no seu roteiro de vendas. Só que é claro que precisa ter bom senso e saber contar uma boa história para poder prender a atenção daquela pessoa. Caso contrário, o tiro vai sair pela culatra. Você entendeu o trocadilho? Gatilho mental, tiro pela culatra. Essa é a piada, pode vir. Minha recomendação aqui é que você estude um pouquinho sobre storytelling, ou seja, a arte de contar histórias persuasivas. Inclusive, eu vou até deixar aqui embaixo um link de um vídeo meu na descrição, onde eu ensino como usar bem o storytelling. O quarto gatilho mental, que é o gatilho da urgência. Então corre, que senão vai acabar. Misericórdia, o que é isso, Senhor? Calma! Meu Deus, calma, minha gente! Esse gatilho a gente aprende desde cedo, né? Não sei se você lembra não, mas quando a meninada ia brincar, aí um chamava e falava assim, quem vai brincar, coloca o dedo aqui que já vai fechar. Então, isso aqui é gatilho mental da urgência puro, galera. Quer ver um exemplo? Essa promoção só vai até hoje à meia-noite. Se você comprar na próxima hora, eu consigo te entregar até amanhã cedo. E o mais legal é que esse gatilho da urgência ele ajuda a combater uma parada muito comum nas pessoas, que é a procrastinação. Gente, o ser humano, ele é procrastinador por natureza. Ele costuma empurrar tudo com a barriga e esse gatilho mental da urgência, ele ajuda a dar um empurrãozinho ali, né, no subconsciente para aquela tomada de decisão. Então, sempre que você conseguir colocar aí, só que de forma verdadeira e com integridade, não esquece, pode colocar sem medo nenhum. Quinto gatilho mental, o gatilho do porquê. Gente, todo mundo gosta de uma explicação, de um porquê.
E como eu disse, né, o nosso cérebro ele é programado para poder economizar energia. Em alguns casos, ele vai tentar sim achar ali uma razão lógica para uma determinada ação. Só que se você se antecipa já trazendo um porquê prontinho, você vai poupar que a mente da pessoa trabalhe e normalmente ela vai simplesmente aceitar aquele porquê. Vou dar um exemplo. No livro As Armas da Persuasão, lá do Cialdini, ele traz um teste muito legal que um cara chega na fila assim do Xerox para poder tirar uma cópia. E ele traz vários cenários, né? Mas a ideia é mostrar que o cara vai tentar furar a fila. E quando ele traz plausibilidade, ou seja, um porquê, falando tipo, eu só tenho que poucas folhas para tirar, vai ser rapidinho, minha mulher tá lá no carro, grávida, me esperando. Ele aumenta em até 33% as chances das pessoas deixarem furar a fila. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você é vendedor de carros. Daí seu cliente, em algum momento, ele já falou que está buscando um carro econômico. Daí no meio da conversa, da explicação, por exemplo, você falaria assim, se fosse o caso, né, claro. Eu no seu lugar, eu olharia com carinho esse carro porque o motor dele é um Superflex 1.0 que faz 17 km com 1 litro de gasolina. Ou seja, eu trouxe um porquê na explicação. Número 6, gatilho mental da reciprocidade. Esse eu já até citei um exemplo dele mais lá no início do vídeo. Sempre quando alguém te presta um favor ou então te dá alguma coisa, muito provavelmente você vai querer retribuir, mesmo que se for de forma inconsciente. Ou seja, se você ajuda alguém, é quase certo que essa pessoa também retribua. Só que aqui eu quero te dar uma dica que quase ninguém fala. Quando você fizer alguma coisa para alguém, não faça esperando em receber alguma coisa em troca, porque sempre vai existir gente ingrata. E se você tenta aplicar esse gatilho aqui da reciprocidade de forma intencional e se ele não funcionar, você vai ficar frustrado. Então busca fazer sempre aí de forma estratégica. Só que aqui é tipo um investimento que você vai aplicando e você esquece que você está colocando dinheiro aí nessa aplicação, sacou? Daí quando você assusta, vó lá, prontinho, já vai ter rendido um monte de fruto legal. Porque afinal de contas, vale sempre lembrar que gentileza gera gentileza. 7º gatilho, gatilho da escassez. Esse aqui é a cereja do bolo. Você já reparou que você fica muito mais bravo quando você perde R$20 do que você fica feliz quando você acha R$20? A não ser que você achar os R$20 que você perdeu. Tá bom, vamos lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, elas detestam perder alguma coisa. Tem uma parada que se chama FOMO, em inglês, Fear of Missing Out, ou em tradução literal, medo de perder. Vai falar que você nunca comprou alguma coisa aí só porque o vendedor falou que era a última peça do estoque, ou então que às vezes nem ia chegar mais. Ou seja, gera essa sensação de que algo é escasso. E as pessoas, elas tendem sim a valorizar aquilo que é mais escasso, que tem escassez. Ou por que você acha que o diamante é caro? Pois é, esse gatilho aí da escassez, ele é poderosíssimo, mas como eu sempre digo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, mentira, quem disse isso foi o tio Ben Parker, o tio do Homem-Aranha. Mas é verdade, né? Uma vez que você sabe do poder dos gatilhos mentais, você precisa sim usá-los com sabedoria, com responsabilidade e com integridade sempre, viu? Pera aí, tem mais um aqui que eu prometi lá no início do vídeo, que é justamente o gatilho da antecipação, que foi isso que eu fiz, né? Eu antecipei avisando que eu ia te contar um gatilho já usando você como exemplo. Ou seja, eu simplesmente gerei uma curiosidade em você, adiantando que eu ia fazer alguma coisa legal lá no futuro. E esse gatilho tem funcionado cada vez mais, justamente porque as pessoas vão ficando também cada vez mais ansiosas. É tipo quando você está assistindo um seriado, aí no final daquele episódio acontece uma parada muito louca, que você mal consegue esperar para começar a assistir o próximo capítulo, só para poder saber o que vai acontecer, não é verdade? Então, falando nisso, eu já me antecipo aqui, inclusive te falo que meus próximos vídeos vão simplesmente te ajudar demais se você quer destravar aí na sua profissão. Então, não perca os próximos capítulos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e o importante é você praticar a reciprocidade, mostrar que você não é ingrato ou ingrata e deixa aquele comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo e, por favor, compartilha ele com quem vai curtir esse conteúdo aqui, porque afinal de contas, se você ajuda essa pessoa, pode ser que ela também retribua a sua boa ação, ou seja, é tipo uma corrente do bem. Olha, aquele abraço, até o próximo e bate aí!